Bom dia, companheiros e companheiras. Hoje é domingo, eu desejo a todos um feliz domingo. Aqui eu estou casualmente nos Estados Unidos, agora, né? E aqui não são ainda, são exatamente, acho que 6h45 ou 6h55, coisa assim, da manhã. Nós estamos com 2 horas de diferença do horário de Brasília, porque no Brasil são 2 horas a mais. E eu, cada vez que assisto alguns portais ou passo por alguns jornais, vejo que o Brasil vive uma situação utópica, uma situação fantasiosa. Por exemplo, ontem eu recebi um vídeo aqui de um companheiro que mostra Pepe Escobar, né, o escritor e jornalista, falando um vídeo de mais ou menos uns 50 minutos. Eu não assisti o vídeo todo, eu assisti mais ou menos por volta 50% do vídeo, talvez uns 25 minutos por aí. Não gostei. Não quero dizer com isso que o jornalista, vou repetir o nome dele, Pepe Escobar, né, e escritor, já tem não sei quantos livros, ele não tenha conhecimento. Eu não estou dizendo isso. Mas ele dá uma entrevista, né, a outro jornalista, no qual ele mostra coisas que o brasileiro não entende. Outra coisa, em sua entrevista, e no idioma português, ele fala mais palavras do idioma inglês do que do nosso próprio idioma. Então, a nossa sociedade brasileira não está preparada, e não é culpa do jornalista que isso aconteça, porque isso já vem desde o começo do século, né? Então, eu vejo do século passado, né? Do século XX. E para não ir mais distante, que o brasileiro ele tem pouco interesse. Ele tem pouco realmente interesse. E devido à condição geográfica, o Brasil é um território imenso e não tem essas fronteiras tão próximas, por exemplo, como o pessoal do leste do Brasil. E as fronteiras que tem, não é, são fronteiras de fala espanhola, que vai desde o sul do Uruguai, né, até o Amazonas, passando pelo Acre, o Amazonas todo, e já entrando no Pará, na parte norte, aí já vem, né, Georgetown, já vem a Guiana Francesa e a antiga Guiana Holandesa, né, que seriam já outros idiomas. Então nós temos, mas em sua totalidade, praticamente, é o idioma espanhol. E nem assim o brasileiro se interessa, né, em aprender. Quando vem o jornalista, vou repetir o nome dele, Pepe Escobar, e dá uma entrevista falando de diferentes temas, toda a situação geopolítica, né, que passa a Europa, o porquê da invasão dos russos à Ucrânia e toda a situação daquele lado oriental, né, passa por toda a Europa do Leste, né, fala dos kossovos, fala dos cossacos, fala de bem, uma variedade incrível. O Brasil só conhece, quando muito, Los Hermanos, aqui, Argentina. E mesmo assim, você pergunta, a maioria, mais de 50% da população, eles não sabem onde está localizado o território argentino. Então, essa entrevista, ela não leva a nada. E mais aguerrida de tantas expressões do idioma inglês. E eu entendo, não é,
que você fale alguma expressão ou outra. Por exemplo, uma expressão antiga que se tem no mercado, que se refere a conhecimento, know-how. Nós temos a mesma expressão em português, que é o conhecimento. Não, fulano não tem conhecimento, mas é mais bonito dizer fulano não tem know-how. Não é? Então, a própria sociedade mais elitista, ela se incumbe de escravizar o Brasil nesse sentido. E, por sua vez, o ausente desse conhecimento, ele vai se tornando repetitivo e sem saber o que está falando. É como o papagaio. Ele repete tudo que você ensina, mas ele não tem nem ideia do que é aquilo. E eu vejo isso de uma forma deprimente. Deprimente porque você vê uma classe mais privilegiadazinha, que os filhos, nessas últimas 2 décadas, né, os cursinhos de idiomas, eles aumentaram em quantidade, e hoje existe mais gente tendo acesso, né, a esses cursinhos, mas que por muitas vezes eles não saem de lá com uma boa formação. Não adianta me dizer isso, porque eu já estive em um deles, inclusive dando aula, e realmente você sai informado, você sai falando, não é? Agora, você depois cai no ostracismo, porque você não pratica com ninguém. E o que você não pratica, se não vier de muitos anos, você esquece. E eu tenho experiência na própria família com meus sobrinhos, né, que estiveram comigo 2 anos, cada um deles, em épocas diferentes, e voltaram ao Brasil. E principalmente o mais novo, ao não, né, entrar em um cursinho desses ou uma escola, ele simplesmente esqueceu tudo o que aprendeu. Ele saiu dos Estados Unidos praticamente depois de 2 anos falando inglês. E uma criança de 13 anos, ele aprende rápido. E ao chegar no Brasil e não ter sido intensificado isso, aquilo caiu no esquecimento. Então o aprendizado não valeu de nada. E o que eu fico imaginando é, por exemplo, no caso dessa entrevista que eu assisti de Pepe Escobar, mais uma vez repito, não estou tirando o bom conhecimento dele, mas a entrevista sendo dada no Brasil a um brasileiro e com tanta sofisticação, o povo brasileiro é como se ele quisesse dar caviar ao povo brasileiro que não tem nem arroz e feijão. Nem arroz nem feijão. Ele não sabe como comer aquilo. Um escargot, ele não sabe nem que apetrecho, nem que instrumento ele usa para romper aquilo. E não sabe como come. Então não adianta, sabe, você tentar colocar na cabeça do povo coisa que você só sabe. Porque fica difícil, o povo não entende isso. Isso vai se levar mais de meio século para que o povo comece a tentar ver. O povo brasileiro, na verdade, é um povo descansado. É um povo descansado. Não estou querendo dizer que seja um povo vagabundo, não é. Mas ele se acomoda. Ele se acomoda. Ah, não, tem aquele churrasquinho, tem a cervejinha, tá bom. Então, o filho também já não estuda um idioma estrangeiro, de preferência o inglês, que é um idioma falado em toda parte do mundo, né? Na maioria. Agora, evidentemente, você vai à Europa, quase todos aqueles países, a Alemanha, quase todos falam inglês, mas se conscientizaram de que aquilo é necessário, né? Você vai à França, eu não digo que na França seja a mesma coisa, mas geralmente falam um outro idioma. No caso do Brasil, com a população vasta, isso não acontece. E você vê que os países da Europa estão ligados. Você pega um trem, sai da Suíça, está na Itália, sai da Itália, está na França, rapidinho. E aqui não. Para que você atravesse o continente oriental do Brasil, a toda a área ocidental brasileira, você leva tempo, não é? Leva tempo.
não somente devido às estradas, que não são tão lá grandes coisas, mas leva tempo pelo próprio trajeto e quilometragem, que é muito grande. Então eu fico olhando e vendo o que esse tipo de gente acrescenta ao Brasil. Nada. Porque se não adianta eu chegar aqui e começar a dar aula a uma criança, olha, porque você faz esse cálculo, o valor de π é esse. Se ele não sabe somar 2 mais 2. Não adianta. Você tem que começar de baixo. Isso aí ele fala para quem? Se eu que tenho um relativo conhecimento, certo? Da área, às vezes me custa trabalho entender, você imagina, e não querendo me colocar numa posição superior, não. Se eu tenho algum certo trabalho a entender, claro, entendo, mas me custa trabalho. Imagina essas pessoas que têm, e não vou simplesmente dizer quem tem um estudo elementar, não. Vou dizer ao campo universitário em geral, de qualquer área que seja, de qualquer área. Ele sai, em termos de cultura, hoje, o universitário brasileiro, independente da área que seja física, da área de humanas, da área científica, ele entra de 4 patas no chão e sai com as mesmas 4 patas no chão. Ele não se ergue. Ele está na mesma situação do Australopithecus, entendeu? Por quê? Porque não tem o mínimo interesse. Não tem o mínimo interesse. Então ele vai à universidade, ele aprende aquilo que lhe é ensinado diante da área que ele escolheu, né? E poucos são aqueles que se salvam como bons alunos. O resto é o pessoal comum e corrente. Ele vai ser, não, fulano é um engenheiro, certo? Um engenheiro. Bem, vocês estão vendo as minhas feições, não é falando. É o que ele é, um engenheiro. Agora, ele não é aquele engenheiro, não. O que é a maioria, né? Ninguém está pedindo para que todos fossem aquele engenheiro, não, ninguém está pedindo isso. Mas a falta do interesse é monstruosa, sabe? E eu me relacionei com o povo estrangeiro, e não estou querendo dizer com isso que o povo estrangeiro ele seja mais culto, mais interessado, não, mas pelo menos ele te dá mais atenção. O brasileiro não. No geral, o brasileiro não. Não, você fala de política, todo mundo, se tem um grupo, todo mundo sai correndo. Você fala da matemática, todo mundo, um ou dois entendem alguma coisa e o resto sai correndo. Você fala de uma área de humanas, que chato. Assim é o povo. E vem um elemento desse, né? Pepe Escobar, a falar no idioma português, certo? E grande parte da entrevista ela foi dada com expressões idiomáticas em inglês, sem a mínima necessidade. Ele já, olha a dificuldade, ele já não entende, não é, sobre a geopolítica que está se falando. Ele não consegue colocar no mapa global onde está a Lituânia, onde está a Letônia. Ele não consegue. Ele não visualiza isso mentalmente. E nem no papel. Se você der o papel, ele vai custar 1 hora para achar. Então, ao você não visualizar isso, como é que você pode conseguir falando? Eu tenho esse prato aqui de isopor. Eu posso falar desse prato. Ele está na minha mão. Olha, aqui está o norte do prato. Aqui é a parte superior. Né? Aqui está a parte inferior do prato. Essa aqui de baixo. Então, eu posso falar sobre esse prato, mas eu sei onde ele está localizado. Está na minha mão, agora está em cima da mesa. Então, eu posso dizer. Agora, e quem não tem centralizado isso na mente, a localização territorial de determinado país, você consegue falar algo, se você não sequer, né, tem
o conhecimento geográfico desse terreno, como é que você pode já começar a falar da estrutura desse terreno, da estrutura política desse terreno? E essa entrevista é dada à massa brasileira, sabe? Eu fico, olha, eu sinceramente, cada vez que eu assisto qualquer vídeo, eu já não assisto qualquer porque já assisti todos, o do saudoso paraibano Ariano Suassuna, mas eu me convenço de que eu sou um arianista, um suassunista, porque realmente o povo é idiota. Entendeu? Agora, mais idiota do que o povo é um elemento desses. Entendeu? Eu tento, ao ler algumas coisas, por exemplo, eu estava escutando outro dia o portal Metrópolis, estava se falando determinada coisa aqui, que eu não me atrevo a passar para o povo. Eu entendi perfeitamente bem, mas ao passar para o povo, eu sei que ele não vai entender, por mais fácil a linguagem que eu tente me expressar. Entendeu? Falava-se de algo de economia e outros tantos pontos. Então, povo brasileiro, passe a se interessar. Não é você pegar um telefone iPhone 14 Pro e você passa a ser o rei da cocada preta. Não, você é um Zé Bunda. Sabe? A única diferença é que você é um Zé Bunda com 14 Pro iPhone na mão. O que desmerece você não é o aparelho. O que desmerece você é isso aqui, ó, que você não tem interesse. Eu não estou fazendo propaganda de iPhone, não. Eu estou dizendo o seguinte, mas se incute na cabeça da pessoa, sabe, determinadas coisas, o ser humano, e ele é boçal por natureza. Se incute isso na cabeça, no cérebro do ser humano, e ele vai, como ultimamente essa expressão gado tem sido muito usado na política no Brasil, e ele vai como gado. Agora, com todo perdão ao gado, porque o ser humano se atropela. O gado, bota 5, 10 mil cabeças de gado correndo, eles não se atropelam uns aos outros. E você vê, somente numa saída de estádio, se um cai, você pode ver no dia seguinte nas notícias dos jornais, são 10, 12 mortos. É isso que eu quero dizer. Se conscientize, povo. Certo? Vocês estão sendo tocados como gado. E vocês estão se deixando tocar como gados. Não seja assim. Você é um ser humano. Você pensa. E se você pensa, se dê o direito de pensar o que você acha que é o melhor para você. Não se conduza por determinação de outra pessoa. Não. Faça o que é melhor, seguindo os parâmetros, né, da legislação, para ninguém sair fora dela. Então é isso. Muito bom dia para vocês. Um bom domingo a todos.